Exercício número 1 da aula 110 do 8º ano do ensino fundamental. Observe a tabela abaixo que relaciona os salários dos funcionários de uma fábrica na década de 2000 e assinale a alternativa correta. Então vejamos, aqui nós temos uma tabela e nós vamos utilizar essa tabela para a gente verificar quais as informações que estão corretas aqui. Tá? Então veja bem, as informações foram divididas em 4 intervalos de classes. O que é um intervalo de classe? É cada intervalo desse aqui, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de classes, certo? Portanto, essa aqui, essa primeira já é falsa, ok? Pois bem, segundo, o terceiro intervalo exclui o valor 700 e inclui o valor 900. Então, vamos verificar. Ó. Esse é o, vamos nomear, esse é o primeiro intervalo, segundo intervalo e terceiro intervalo. Vamos destacar para a gente começar a analisar as informações. Exclui o valor 700 e inclui o valor 900? Não, é exatamente o contrário. Verifique, esta barrinha aqui significa que este valor, ou seja, o 700, ele está incluído. Agora, perceba que não tem a barrinha no final desse aqui, ó. Significa que o 900 não está aqui. O 900 vai começar aqui embaixo, ó. Ele inclui o 900 aqui, no quarto intervalo de classe. Então, ocorre exatamente o contrário. Inclui o 700 e exclui o 900. Portanto, falso. Letra C. Existem 200 empregados na fábrica? Para a gente verificar, basta somar o número de empregados. Então, eu tenho aqui 40 mais 40 vai dar 80. 80 mais 50, 130. 130 mais 40, 170. 170 mais 30, 200. Realmente, há 200 empregados na fábrica. Então, isso é verdade. A letra C é a nossa resposta. Vamos verificar por que a D não é. A maioria dos empregados ganha menos de R$700. Onde estão os funcionários que ganham menos de R$700? Eles estão neste intervalo e neste intervalo aqui, ó. Perceba que o 700 não está incluso no segundo intervalo. Então, eu vou observar que são 70 pessoas. Agora, vamos verificar os que ganham de 700 a mais. São todos esses outros aqui embaixo, ó. Todos esses aqui. Portanto, é o restante, né? Seriam os 130. Então, ocorre exatamente o contrário. A maioria dos empregados ganha mais do que R$700. Por isso que essa aqui é a falsa. Então, para nós, a letra C é a resposta. Exercício número 2. Ainda com base na tabela da questão anterior, ó, repeti ela aqui. Assinale a alternativa correta a respeito das frequências relativas. O que é uma frequência relativa? É aquela que vai apresentar a porcentagem. Vejamos a diferença entre frequência relativa e frequência absoluta. Esse número de empregados é o que a gente chama de frequência, vou escrever aqui, ó, frequência absoluta. Ou seja, é aquele valor mesmo. Eu sei que 30 empregados recebem entre R$300 e R$ 499,99 centavos. 40 funcionários recebem entre 500 e 699,99 centavos.
Tá? Então, é isso que acontece na frequência absoluta. Para calcular a frequência relativa, eu tenho que achar a porcentagem. Frequência relativa. Vamos fazer a frequência relativa de cada um desses intervalos, para daí ficar mais fácil a nossa resolução. Mas como é que eu faço para descobrir a chamada frequência relativa? Então, vamos pegar lá do primeiro intervalo. Vou escrever aqui, primeiro intervalo. Para a gente descobrir a frequência relativa é muito simples. Eu pego o valor da frequência absoluta e divido pelo total. O total do quê? O total de empregados que há. Se eu somar todos os empregados, eu vou verificar aqui que há 200 empregados. Então, no primeiro intervalo, é quanto? É 30 dividido pelo total de empregados. Ou seja, o 30 dividido por 200. E quando eu pego 30 e divido por 200, o resultado dá exatamente 0,15. Mas isso não está em porcentagem. O que eu preciso fazer aqui? Preciso multiplicar esse valor por 100. Quando eu multiplico por 100, eu chego a 15. 15 o quê? 15%. Então, 15% dos funcionários recebem entre 300 e 499,9 centavos. Tá? Vamos para o segundo intervalo. Então, faremos o mesmo cálculo. Segundo intervalo. Só que no segundo intervalo, nós temos 40 funcionários. Então, nós vamos pegar esse 40 e vamos dividir pelo total de funcionários que há. Para achar a frequência relativa, para achar a porcentagem, é sempre assim. 40 dividido por 200. O resultado vai dar exatamente 0,2. Ainda não está em porcentagem. Tenho que multiplicar por 100, aí sim, eu vou chegar a 20%. Então, no segundo intervalo, 20% dos funcionários recebem entre 500 e 699,99 centavos. Vamos calcular a frequência relativa do terceiro intervalo. Vamos escrever aqui, ó, terceiro intervalo. Quantos funcionários tem no terceiro intervalo? 50 funcionários. Então, eu vou pegar os 50 e vou dividir pelo total. Então, se eu pegar os 50 e dividir em 200 partes, o resultado vai dar 0,25. Multiplicando isso por 100, eu terei exatamente igual a 25%. Então, quando eu olhar aqui em cima, eu vou observar que entre os funcionários, entre os 50 que recebem de 700 até 899,9, eles correspondem a exatamente 25% do total. Agora, eu não preciso fazer mais conta aqui. Por que não? Porque esse 40 vai ser igual ao 40 aqui de cima. Vai dar os mesmos 20%. O 40 também é o mesmo. Então, vai dar exatamente 20%. Como é que eu sei que eu calculei certo? É que quando eu somar as porcentagens, 15 mais 20, mais 25, mais 20, mais 20, o resultado tem que dar quanto? Tem que dar os 100%, que são os 200 funcionários, tá? O total. Depois que eu calculei todas as frequências relativas, agora eu posso resolver a minha questão. Por exemplo, a letra A. O primeiro intervalo possui 30%? Não, é falso, porque ele possui 15%. Então, falso. O segundo intervalo possui a maior frequência relativa? Falso,
Porque quem tem a maior frequência relativa é o terceiro intervalo, com 25%. Então, isso aqui é falso. O terceiro intervalo possui 50% de frequência relativa? Não, 25%. Nós calculamos. Então, isso também é falso. Letra D. O quarto e quinto intervalo possui a mesma frequência relativa? Sim, né? Olha aqui, ó. Os dois possuem 20%. Cada um tem 40 empregados, que correspondem, cada um, a 20%. Portanto, a letra D.